Boa noite. O Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional uma lei que regulamenta a vaquejada no estado do Ceará. O STF decidiu que a vaquejada fere os princípios constitucionais de preservação do meio ambiente. Mas em outubro de 2016, o presidente Temer sancionou a lei que eleva rodeios, vaquejadas e outras expressões artístico-culturais à condição de manifestação cultural nacional e de patrimônio cultural imaterial. Apesar desse status, ainda é grande a polêmica em torno das vaquejadas. Entidades de proteção aos animais consideram que a atividade não pode existir por maltratar bois e cavalos que participam das corridas. Mais recentemente, no dia 10 de maio, o plenário da Câmara aprovou a PEC que elimina entraves jurídicos para a realização de vaquejadas e rodeios no Brasil. A matéria ainda deve ser votada no Senado. Bem, para falar sobre o tema vaquejadas e outras práticas esportivas, nós estamos recebendo André Felipe Menezes, que é promotor de justiça de Pernambuco, coordenador da área ambiental. Eduardo Campos Torres, que é assessor jurídico da Associação Brasileira de Vaquejada, ABVAC, e Tassiana Cássia da Silva, doutoranda em Ciência Veterinária pela UFRPE. Nós lembramos que o sinal da TVU, agora digital, deve ser sintonizado pelo canal 11.1. E para que você consiga essa melhor imagem, é necessário você fazer a reprogramação dos canais. Bem, promotor André Felipe Menezes, como o senhor recebe a notícia da aprovação na Câmara, da PEC, que permite a prática de vaquejada e de rodeios no Brasil? Boa noite. Boa noite, Valdir. Boa noite a todos os telespectadores. Boa noite aos convidados, doutora Tassiana, doutor Eduardo. Primeiramente, eu acredito que existem matérias muito delicadas, muito sensíveis, e essa, sem sombra de dúvidas, é uma delas. E quando se trata de fazer uma lei e um tribunal, o Supremo Tribunal Federal, no caso, se pronunciar sobre os termos dessa lei, seja uma lei ou uma emenda constitucional, é preciso, antes mesmo do texto da lei, verificar o seu conteúdo, porque o conteúdo da lei ele tem um valor intrínseco. E esse valor reflete a cultura, reflete uma contracultura, dependendo do interlocutor, dependendo do intérprete. Nós temos, basicamente, metade do país hoje a favor da vaquejada e a outra metade contra, né? Não em números absolutos. Mas, enquanto instituição, Ministério Público, não é também unanimidade ser contra ou ser a favor. Não é possível estabelecer nenhum tipo de juízo de valor positivo ou negativo para quem seja contra a vaquejada ou a favor da vaquejada. Eu, pessoalmente, não vejo um problema na prática em si da vaquejada, desde que haja cuidados objetivos para garantir o bem-estar animal. Alguns acham que isso não é possível, seria impossível realizar vaquejada sem afrontar os direitos dos animais, mas particularmente no decorrer do programa nós vamos ver que existem muitas possibilidades sobre o tema. Sim, nós temos ainda 2 blocos além desse, para a gente aprofundar essa discussão. E aí vamos para o André Campos. André, houve todo um movimento, todo um lobby para que se considerasse inicialmente a vaquejada um patrimônio imaterial, algo que chegou a ser sancionado pelo presidente Temer, e depois um lobby também para que a Câmara pudesse votar, num primeiro momento, a PEC que libera a prática da vaquejada e uma expectativa para que depois o Senado também aprove. Por quê? Qual é o interesse? Por que isso é tão importante para quem trabalha com vaquejada, para a Associação dos Vaqueiros, representada aqui por você? Boa noite, Valdir. Boa noite, doutor André. Boa noite, doutora Tassiana. Primeiro, Valdir, mexe com a vida de muitas pessoas, então é uma matéria muito relevante. E só corrigindo, ela já foi aprovada no Senado, em 2 turnos, e está agora na última votação da Câmara. Então, acho que está pautado, inclusive, para essa semana, ou a semana que vem. Terminando lá, termina-se o processo da PEC e ela passa a entrar na Constituição.
Não diria que teve esse lobby, assim, esse trabalho de lobby. Isso é uma matéria até mais fácil de ser votada. Mas houve, inclusive, passeatas de vaqueiros até Brasília, houve um protesto, na realidade, e o povo quis mostrar quanto importante é aquela matéria para o nordestino, sobretudo. Né? Houve aquele trabalho, o pessoal, depois do julgamento do Supremo, pegou muita gente de surpresa, e aí foi aquele choque, e o povo que quis ir para Brasília mostrar, defender a sua cultura. E que, para os que não conhecem, já passa dos 100 anos, né? Podemos dizer que a vaquejada já tem mais de 110 anos de existência. Com a aprovação que se almeja, né, que vocês almejam, aquela lei lá do Ceará, que inclusive foi o motivo de toda a polêmica no ano passado, ela perde sentido? Eu diria que sim. Na realidade, nós vamos trazer a matéria para a Constituição, mas no tocante à lei do Ceará, o julgamento em si ainda está tramitando. Foi julgado no primeiro momento, embargamos da decisão. Nós vimos que o que levou ao julgamento da forma que foi muito equivocado, a partir de premissas equivocadas. Então, a gente acredita que tanto vamos passar a PEC, como também vamos modificar o julgamento no primeiro momento no Supremo. Tassiana, você como doutoranda em ciência veterinária, qual a sua posição sobre essa discussão? Eu sou contra a vaquejada. Doutor André até falou que poderia modificar um pouco para se preocupar mais com o bem-estar animal, mas para mim está intrínseco, está junto ao maltrato. Mesmo que se coloque uma camada mais grossa de areia, mesmo que se coloque protetor de cauda, não tem como separar uma coisa da outra. O animal, ele como ser senciente, ele sente medo, dor, sente... Certo. Tassiana, eu queria trazer esse tópico aí, né, dos maus tratos logo na sequência, mas só para a gente fechar essa primeira rodada, assim, a gente percebe que o Eduardo fala que não é lobby, né, e eu estava colocando que, inclusive, o movimento nos parece um lobby, né, e houve realmente uma pressão que, de repente, as coisas todas acabaram caminhando para um interesse muito claro. Do ponto de vista de quem defende os animais, esse movimento, ele se fortalece, ele deixa de existir, a causa é dada como perdida. O que é que acontece em termos de mobilização para que, por exemplo, se tente barrar ainda isso que está caminhando no Senado? A mobilização não para nunca, né? Então, eu particularmente acho muito difícil não passar, porque nem acredito tanto nessa coisa de cultura, de tal, mas envolve muito dinheiro isso. É um mercado incrível, assim, movimenta milhões. Entendeu? De criador de cavalo, de boi, de tudo. Então, movimenta muito, muito dinheiro. Então, quanto que se movimenta tanto, é muito difícil. Mas a mobilização continua. Tanto é que a vaquejada tem mais de 100 anos aqui. Aí você vê as touradas na Espanha, tem muito mais tempo. E em muitas cidades já foi proibida. Você acredita que o interesse financeiro, o interesse do agronegócio é maior do que o interesse pela proteção do animal? Sim, com certeza. Com certeza. A gente leva muito essa questão de, porque é cultural. Então, muitas coisas culturais que envolvem crueldade, que envolvem maus tratos a pessoas ou animais, que já foram abolidas, inclusive naquela época. A conversa era a mesma na época da escravidão, né? Se considerava os negros inferiores, aptos a trabalho mais pesado e tal, e que da mesma forma iria modificar a economia, porque ia causar muito prejuízo e tal. E aí, da mesma forma, tinha um pessoal abolicionista e tinha um que também era contra. Então, vamos voltar para o Eduardo, depois a gente chega novamente no promotor. Eduardo, por que esse interesse? O que é que movimenta em termos de economia, em termos de emprego, né? Ao ponto de vocês fazerem essa defesa? Quando a doutora Tassiana comentou aí que movimenta realmente muito dinheiro, realmente movimenta muito dinheiro, mas não para pequenas pessoas que, como querem dizer, grandes criadores, ou não, movimenta dinheiro na economia mais baixa, em que mais precisa. A gente está falando aí de 125 mil empregos diretos.
mais de 600 mil empregos indiretos. A doutora Tassiana é de Pernambuco? Quem? É de Pernambuco? Sou, sim, sim. Deve conhecer Cachoeirinha, aqui Sim, no Agreste. conheço, sim. E cidades inteiras que vivem única e exclusivamente disso. Então, você de uma hora para outra tirar um negócio desse... E se não fosse de uma hora para outra, poderia? Não, eu acho assim, eu como estou dizendo, você não poderia arrancar isso, você não arranca isso da pessoa assim como que a gente quer, porque acha que é maus tratos. Não é, não, tanto também o desconhecimento da maioria, que como é que se compara a prática de uma vaquejada com a escravidão? Eu estou dizendo isso porque não foi a doutora Tassiana que mencionou só aqui, não. No próprio julgamento da ADIM, ministros compararam isso à escravidão, compararam a pedofilia. Entendeu? Então, nada mais absurdo. A gente precisa primeiro conhecer a fundo a coisa, para depois emitir um juízo de valor. Entendeu? O Brasil é imenso. Então, lá, o DataVenda, os que julgaram, não tem o conhecimento da causa em si. Julgaram com base em vídeos. Entendeu? Ok. Promotor André, então a gente tem de um lado, aí tomando por base, inclusive, esse depoimento do Eduardo, de um lado, trabalhadores, né, e uma massa grande de pessoas que trabalham, que vivem da vaquejada, isso há décadas. Uhum. Do outro lado, os animais, que são tidos como seres que estariam sofrendo por conta dessa prática. Aí o senhor se coloca de que lado? Interessante a pergunta. Em direito, costuma-se dizer que sempre existe uma posição A, uma posição B, e surge naturalmente uma posição C, que é uma conciliação. É como diz a filosofia, nós temos a tese, a antítese, que é a antitese, e a síntese, que pode afirmar a tese, pode negar a tese, afirmar a antítese, ou pode fazer surgir uma terceira tese, por exemplo. Na verdade, essa discussão passa pela visão biocêntrica do meio ambiente, em que os recursos naturais, o meio ambiente em si está no centro do processo, e uma visão antropocêntrica, em que o homem está no meio do processo e o meio ambiente deve servir ao homem. Eu comungo de uma teoria conciliatória. O homem não pode viver e nem sobreviver sem o meio ambiente, mas o meio ambiente também não pode estar acima do homem, eles são complementares, existe uma íncita completude nesse contexto. No tocante à vaquejada especificamente, Eduardo mencionou que os julgadores, ou alguns confessaram de fato que nunca foram uma vaquejada. Quando esse assunto me veio às mãos, eu digo sem medo de errar. Esse foi, sem dúvida, o caso mais difícil de minha carreira como promotor. Eu já fui juiz de direito, hoje sou promotor de justiça, já tenho 20 anos de serviço público. Mas por que a vaquejada foi o caso mais difícil? Porque eu não conhecia, nunca tinha ido a uma vaquejada. Antes de me posicionar, eu fui a um dos parques mais tradicionais do estado de Pernambuco, que é o Parque Rufina Borba, em Bezerros, e passei uma manhã e parte da tarde vistoriando aquele parque. Fui a todos os lugares, desde as baias dos cavalos, desde os locais dos leilões, conheci Manga Larga e Pangaré, digamos assim. Se apaixonou pela vaquejada? Alguns disseram que eu tinha inclinação para vaqueiro. Com certeza não, eu sou pianista, né? Eu sou da área da música também. Mas conheci também onde os bois ficam onde eles ficam antes de correr, onde eles ficam depois da corrida, mas na preparação do brete ou na sangria. E eu pude exercer um juízo de valor aí, e eu vou até resumir. Na mesma areia que cai o boi e o cavalo, caem o boi e o cavalo, também cai o vaqueiro. Então, a queda em si, o boi, ele só vale a pontuação quando o boi cai na areia e com as 4 patas para cima dentro da faixa. O cavaleiro ou o vaqueiro pode também cair. O cavalo, que é talvez o grande astro da vaquejada em termos financeiros, também pode cair. Existe muito dinheiro envolvido? Existe, mas existem também outros aspectos que precisam ser considerados. O senhor vai poder continuar falando ainda, né? Para a gente encerrar esse bloco, eu volto para a Tassiana. Tassiana, achou objetiva ou filosófica essa explanação do promotor? Não, então, isso é o que a gente vê, né? Que a gente vê
onde o boi fica tratado como um rei, o brete, tudo maravilhoso, mas aquele comportamento dele estar ali no brete, soltar e sair correndo, que não é um comportamento natural, falta esclarecer como é que se faz isso. Entendeu? Como é que se consegue que o animal saia ali em disparada, amedrontado, correndo para ser derrubado? Certo. Cai o boi, cai o cavalo, cai o vaqueiro. Mas dali, só quem queria estar ali voluntariamente é o vaqueiro. O boi nem o cavalo, ele não queria estar ali, não. Ok, a gente vai fazer um intervalo. Na volta eu queria retomar exatamente a partir dessa questão cultural que tanto é defendida, né? Ou seja, qual a importância cultural dessa prática tradicional aqui em Pernambuco e na região Nordeste. Então a gente volta daqui a pouquinho falando sobre vaquejada e outras práticas esportivas com animais. O Opinião Pernambuco está de volta com o tema vaquejada e outras práticas esportivas com animais. Participam André Felipe Menezes, promotor de justiça, coordenador da área ambiental do Ministério Público de Pernambuco. Eduardo Campos Torres, assessor jurídico da Associação Brasileira de Vaquejada, ABVAC. Taciana Cássia da Silva, doutoranda em ciência veterinária pela UFRPE. Taciana, no intervalo você argumentava que os animais sofrem muito na vaquejada. Poderia explicar melhor como você se baseia nesse argumento? Mesmo que na vaquejada haja o responsável técnico que vai observar todas essas regras que tentam minimizar o sofrimento, mas não encerrar, porque é impossível. Por exemplo, eu trago a questão assim de que no treinamento, porque ali não chega na hora e vai fazer tudo na hora, vão ter que treinar em algum lugar. Vai ter um veterinário lá colado, observando se todas as regras de bem-estar estão sendo cumpridas. Muito difícil, né? Tem uma questão de custo, de tudo isso. Então, há a beleza, às vezes, na frente, mas nos bastidores a gente não sabe muito bem o que acontece, não é tão claro. Então, um animal, ele é um ser senciente, né? Já isso foi provado cientificamente, ele sente dor, ele sente medo, ele sente angústia. Então, o bovino, ele é uma presa ali. Está ali tentando fugir desesperadamente para não ser derrubado. Então, impossível. Você pode tentar diminuir ali, mas abolir, não. E com a questão do espetáculo apenas, da supremacia do homem em cima do animal, sem nenhum... a barbárie, né? Na minha opinião, é uma barbárie. Eduardo. Valdir, como havia comentado aqui no intervalo, o nosso maior problema é o desconhecimento com relação à vaquejada. A doutora Taciana, no final do bloco, falou: porque o boi corre? Eu vou explicar por que o boi corre. O animal, o boi, ele é um animal de rebanho. Você não vai ver um boi nunca pastando longe um do outro, ele vai estar sempre em rebanho. O animal, quando sai dali, ele é passado pelaquela pista, certo? 2, 3 vezes, para ele saber para onde é que tem que ir. E uma parte do gado fica lá na frente, e ele fica só aqui. É por isso que o boi corre. Eu estou dizendo isso porque acho que ela pegou o gancho nesse aspecto, porque deve ter lido alguns votos no julgamento do Supremo, em que eles falavam: o boi bota pimenta no ânus do boi, para o boi correr, o boi leva choque. Não bota, isso não existe. Isso não existe. E não sou eu que estou dizendo a diferença, não é o que eu estou falando porque eu acho que não existe, o que eu estou defendendo. Está aqui um representante do Ministério Público que fez a vistoria em loco, certo? No processo que foi anexado, foram anexados 3 laudos separados, realizados por médicos veterinários do próprio Ministério Público, não só de Pernambuco, 2 do Rio de Janeiro e um do Distrito Federal, salvo engano. O Conselho de Medicina Veterinária de Pernambuco, no qual faz parte... Mas o federal se posicionou contra. No qual ela faz parte, se pronunciou a favor da vaquejada. O Conselho de Medicina Veterinária Federal. Será que ele iria se pronunciar por uma coisa que é, em tese, criminosa, que é mostrar? Não, evidentemente que não. Venham conhecer o que é a vaquejada, que aí sim você vai ter a verdadeira impressão, como o Ministério Público daqui fez e como tantos outros fizeram. Você não acredita que o boi sinta a dor ao cair?
O promotor falava que cai o homem e cai o boi, né? O homem cai, mas foi uma opção dele escolher, e o cavalo também. O homem cai porque foi uma opção dele participar da prática. O boi não faz essa opção e ele cai e não deve sentir dor na queda. Nesse aspecto, Valdir, eu tenho sou convicto de que não traz nenhum sofrimento para o animal. Eu acho até entrando um pouco na área da doutora Tassiana, foi feito no estado de Alagoas, foi feita uma perícia judicial, certo? Porque tentou-se impedir uma vaquejada que iria ocorrer lá. Na ocasião, os veterinários, e isso é dado público, isso está no processo, não sei o que estou dizendo, foi medido o nível de cortisol. Foi só Hélio Manso, foi esse o trabalho. Foi medido o nível de cortisol. O cortisol é um hormônio que mede o nível de estresse do animal, certo? E, se ela conhece o trabalho, me corrija se estiver enganado, o nível de cortisol se manteve estável, no mesmo nível de quando ele faz qualquer atividade normal, para comer, subir uma ladeira, descer uma ladeira, entendeu? Não teve nenhuma alteração. E nesse mesmo estudo, que tu também pode me corrigir, foi medido também a CK, a creatina quinase, a proteína, que é uma proteína que ela aumenta caso você tenha uma lesão muscular, uma lesão. Esse estudo, essa mesma coisa acontece com o homem, com o ser humano, essa quinase, essa CK, ela foi oferida no boi, logo depois de uma prova de vaquejada. Aí eu pergunto, Aldir, se tivesse sofrimento ou alguma lesão, isso não estaria no laudo técnico? Promotor André Felipe, o Ministério Público, de certa forma, acabou assumindo um papel meio de mediador também desse tipo de conflito. E no entendimento do Ministério Público, prevaleceu que visão? A visão de que há sofrimento ou há um sofrimento que ele acaba sendo menos importante do que a questão cultural? Quer dizer, como que se pesou, né, essa questão? Veja, Valdir, eu sou coordenador da área ambiental do Ministério Público de Pernambuco, mas sei que há colegas no Ministério Público de Pernambuco que esperam que a vaquejada seja proibida. Há outros que aplaudiram a posição da coordenação. Isso tudo foi submetido naturalmente à Procuradoria-Geral e nós firmamos uma posição institucional por entender que, dentre os argumentos apresentados, aquele que prestigiava a necessidade de preservar a cultura nordestina, pernambucana, pesava mais do que os argumentos que entendem pelo sofrimento do animal, pela possibilidade de lesões, etc. O Ministério Público brasileiro tem também visões diferentes. Então, não é possível hoje afirmar que o Ministério Público no Brasil tem posição A ou posição B. Mesmo se o Supremo definir e bater o martelo, sempre vai haver posições divergentes. O que mais importa para a gente buscar a pacificação social, que é o objetivo último da atuação do Ministério Público, a pacificação social, é tentar resolver por regiões esses conflitos, porque alguém pode imaginar, mas o tema é vaquejada, mas se a vaquejada deve ser proibida, por que os rodeios continuam? Porque ninguém entrou no Supremo Tribunal Federal contra a realização de rodeios e porque outras práticas também envolvendo animais não são proibidas. Nós devemos analisar por regiões. Como se trata de uma prática nordestina, legitimamente da terra, existe sim uma caracterização fortíssima de patrimônio cultural. E aí eu não trato diretamente daquela PEC que você me perguntou no início, nem de uma lei federal que foi aprovada, que eu acredito que o Congresso, com todo o respeito, não andou bem, porque como é que se trata de patrimônio nacional, não é? Se a própria prática tem nomes estrangeiros, não é, na sua designação, mas é fato que nada que acontece dentro da arena acontece de modo diferente fora da arena. Nós temos aquelas práticas de apartação, o tanger do gado, ele é reproduzido ali, só que o que se tornou a vaquejada foi, de fato, uma competição para ver quem é o vaqueiro mais adestrado, que compete melhor. Naturalmente, a espetacularização, a cobrança por conta disso, o fato de haver movimentação por conta de uma
atividade empresarial, isso não desnatura o ponto central da questão. Por isso que eu volto a dizer, no contexto regional, nós estamos tratando de um conflito de princípios e bens jurídicos e que, colocados na balança, nós fizemos uma opção para aquele que devia pesar mais. Antes de passar para um outro tópico, eu queria voltar ainda para a Tassiana. E aí, Tassiana, fazendo já uma síntese, né, do que foi discutido. Então, foi colocada a questão da empregabilidade, né, da sobrevivência, da sustentabilidade, né, de famílias, de pessoas ligadas ao esporte, a questão cultural, e aí o promotor André Felipe coloca isso como uma questão crucial, né, na visão do Ministério Público, e também você colocou a questão do sofrimento do animal. Então a gente já tem 3 vetores bem distintos. E me parece que você olhar apenas por um lado, você acaba descobrindo outros aspectos que são também importantes. Então, para a gente fechar essa primeira discussão, você fica com a defesa do animal e você ignoraria a questão cultural e a questão do emprego? Então, uma questão realmente difícil, né? A gente olhar só o lado do animal, mas para mim, defendo quem não pode estar aqui para falar por eles, né? Então, inclusive essa questão do emprego envolve muita veterinária. Tem muitos colegas meus, colegas de coração que trabalham, né? E dependem também da vaquejada. Só que cada um, eu acho que depender do sofrimento, eu não quero, jamais eu queria ganhar dinheiro, ganhar minha vida, minha profissão, a custo de sofrimento de, claro, visto dos animais. Dizer que eu acho que não dói, por muita queda dessa que o animal leva, não são todas, quebra pata, tem luxação, tem microlesões na coluna, entendeu? Então, eu acho que o povo do Nordeste é bem criativo. Eu acho que se um dia a vaquejada for abolida, vão encontrar novas formas, sim, de cultura. Tanto é que, nas vezes que eu era mais jovenzinha, eu já fui para a vaquejada também, sem saber muito bem o que era. Eu fui lá, vi, e lá na hora da vaquejada mesmo, eu não vi muita gente, não. Era pouca gente que tinha assistindo. Onde tinha muita gente mesmo era nos shows. Eduardo, eu tive oportunidade, na década de 90, de realizar um documentário para uma televisão aqui sobre as vivências dos vaqueiros. E uma coisa que me chocou profundamente foi, naquela época não tinha ainda essa discussão, né, da defesa do animal, mas assim, me chocou muito ver vaqueiros de verdade, vaqueiros encourados que haviam saído de dentro da caatinga, né, que faziam aquela estrofa do boi, né, que seria retirar o boi, não sei o que, o boi desgarrado e tal. E eles não estavam na pista, não estavam na areia, em cavalos manga larga, né, em cavalos nobres. Eles estavam em pangarés e desciam e ficavam olhando de lá os fazendeiros ou filhos de fazendeiros correndo na pista. Aí a pergunta que eu te faço essa vaquejada, ela é mesmo uma festa de vaqueiros ou é uma festa de fazendeiros? Ela é uma festa do povo, é uma festa do nordestino, de quem quiser ir participar. Ela não é, como alguns querem passar, uma festa de elite, não é. Porque eu lhe garanto que você pode historiar qualquer uma, 90% do povo que está ali é o povo, repito, de classe mais baixa. Como é que um povo de classe baixa tem um cavalo que custa quase um bairro inteiro? Não, pobre. Não tem condição. Não tem cavalos realmente que são mais caros, entendeu? Mas cavalos, por exemplo, eu preciso de um vaqueiro que corra no meu animal, entendeu? Eu preciso dele. Meu cavalo, o agregado da vaquejada tem um cara que vem tratar, tem um que vai domar, tem um que vai transportar, tem um que vai vender produto para ele. Entendeu? A vaquejada é 90% de povo de classe mais baixa, certo? E como dizer, esses que estão ali, às vezes estão olhando para esperar a sua vez de participar, sua vez de ser chamado, certo? Mas, sem dúvida nenhuma, não é um esporte de elite como alguns que passam. Não, só quem ganha dinheiro é o grande criador. Não é. Não é. Acho que a vaquejada ela é fundamental para a economia de milhares e milhares de famílias. Ok, então vamos rodando a discussão. E a gente chega num ponto que o senhor tocou, né, que era um dos pontos da minha pauta, essa questão do rodeio.
né, o rodeio, em tese, ele seria tão maléfico para o animal como é, ou como se coloca que seja a vaquejada? E se é, né, por que essa discussão ela não foi para os praticantes do rodeio e veio exatamente para os nordestinos que correm na vaquejada? Bem, eu não quero me atrever a dizer que alguém deliberadamente pensou de forma voluntária em discriminação contra o Nordeste ou numa ação contra o Nordeste. Não seria justo, primeiro porque a ação que foi parar no STF partiu do Ministério Público do Estado do Ceará. Então foi Nordeste contra Nordeste. Mas as forças que não lutam contra o rodeio, com certeza, ainda que isso se dê no imaginário coletivo ou esse abrandamento, certamente nós não vemos a mesma intensidade contra os rodeios por ser uma prática norte-americana, por ser uma raiz norte-americana. Naturalmente, para mim, o argumento da empregabilidade, de movimentar a economia, não é, nem de longe, o mais forte. Ele é um argumento? Deve ser considerado? Deve, porque, como eu disse, na visão, né, do justo meio aristotélico, né, nem tanto para uma margem do rio, nem para outra margem, mas na posição do meio, intermediária, do equilíbrio, nós fazemos um sopesamento de todos os argumentos. Mas é fato que, seja rodeio, seja vaquejada, o que o Ministério Público empunha como bandeira é a prática de fato que respeite o aspecto cultural, mas que, por exemplo, não tolere o que a doutora Tassiana mencionou, que é verdade, que pode acontecer, você passar pimenta na mucosa anal do animal, você dar choque elétrico para o boi sair correndo e desabalar a carreira. É fato, o doutor Eduardo também tem razão ao afirmar que o boi corre naturalmente. Né? Não é correto também afirmar que ele só corre se ele for maltratado. Tanto que o que eu vi durante a vistoria foi que um dos bois não quis correr. Quando abriram a porta, ele não correu, ele saiu andando, então aquele boi automaticamente é levado para o pátio sem maltrato nenhum. Naturalmente, a luta do Ministério Público é que haja cuidados objetivos no contexto da vaquejada, e quando eu digo cuidado objetivo é que aconteçam de fato, para que não aconteça nenhum choque elétrico, para que não haja uso de espora, para que não haja chicotada. Por isso que se deve exigir na chamada vaquejada legal o protetor de cauda, para que a cauda natural do animal não seja arrebentada. No contexto do rodeio, acredito que seja muito mais difícil, se é que é possível, mantendo a característica do rodeio, nós chegarmos a esses cuidados objetivos, porque existem práticas como o bulldog, por exemplo, em que o vaqueiro se lança sobre o bezerro e ele tem que derrubá-lo torcendo o pescoço do animal. Me parece que isso é impossível de conciliar com a prática. O promotor André, me parece que se tornou um expert mesmo em vaquejada. E aí, Eduardo, eu queria que você permitisse que a gente chamasse o intervalo e na volta eu te devolvo a palavra, ok? Então me comprometo com isso. A gente volta daqui a pouquinho. O Opinião Pernambuco está de volta com o tema vaquejada e outras práticas esportivas com animais. Participam André Felipe Menezes, promotor de justiça, coordenador da área ambiental do Ministério Público de Pernambuco. Eduardo Campos Torres, assessor jurídico da Associação Brasileira de Vaquejada, ABVAC. Tassiana Cássia da Silva, doutoranda em Ciência Veterinária pela UFRPE. E no bloco anterior, a gente disse que devolveria a palavra para Eduardo. Foi, Valdir, só pegando o gancho do que André falou, de regras objetivas. Nós temos um regramento, aí é público também, está no site da ABVAC, que disciplina várias e várias normas rígidas e duras, Tassiana, que devem ser cumpridas. Mas um boi, como ela citou de novo, dá choque. O boi é intocável, está lá no regulamento que você não pode tocar no boi. O boi não pode ser tocado, exceto para ser deitado na areia. Como o doutor Tassiano comentou aqui no bloco anterior, que da cauda, que tem que ser puxado pela cauda, que se toraria o rabo,
aquele regulamento que eu estava explicando no intervalo, não existe mais. Estou dizendo, o julgamento supremo ele partiu de premissas equivocadas. E quando a gente traz para conhecer a vaquejada aqui, não conhece, ele muda de opinião. Nós desenvolvemos, Valdir, na USP de São Paulo, um protetor de cauda artificial. Esse protetor ele é preso na cauda do boi e com isso não existe mais o que ela comentou aqui, de estourar rabo de boi. Isso não existe, não acontece mais. E ressaltando o que o doutor André falou, a ideia, eu acho, é a gente trabalhar em conjunto, como foi feito aqui em Pernambuco. A gente chamou o Ministério Público para trabalhar em conjunto com a BVAC para fiscalizar todas as vaquejadas, certo? E mostrando aquela vaquejada que não seguisse o nosso regulamento, a gente iria informar. É isso que a gente quer. A gente quer acabar com a vaquejada clandestina e trazer e deixar toda ela vaquejada legal. Que aí o seu ideal é o mesmo ideal meu e o mesmo do Ministério Público. Arlete de Porto de Galinhas faz uns comentários. Ela diz: quanto mais conheço o homem, mais gosto dos animais. Sou totalmente contra a vaquejada. Deus fez o homem para cuidar dos animais, não para maltratar. Bem, é o comentário dela. E depois eu queria fazer aqui um paralelo, né? Se é que vocês entendem que dá para fazer um paralelo entre vaquejada e tourada. Alguns países estão abolindo a vaquejada, mesmo sendo uma tradição muito forte. A tourada. Né? A tourada. Mesmo sendo uma tradição muito forte em seus países. Deve ter sido duro, deve ter sido muito difícil, mas essa opção, ela passa a existir. Mas tem uma diferença muito grande entre vaquejada e... Mas vamos levar a palavra agora para Tassiana. Depois a gente volta para vocês. Tassiana. Sim, a tourada, inclusive eu tive a oportunidade de estar na Espanha há pouco tempo e vi lá que em algumas cidades realmente foi abolida e outras ainda tinham. Em Valência ainda é uma realidade. Tem muito turista e de um lado está o pessoal que vai para a tourada, do outro lado está o pessoal protestando, do lado de fora, porque realmente é uma crueldade muito grande, mas é uma tradição milenar ali, naquela... Tanto na Espanha quanto na Colômbia, se eu não me engano. É uma tradição. E, embora os maus-tratos na vaquejada sejam em menor grau, eles existem, não tem como negar. Vai tirar não vai mais arrancar o rabo, como ele falou, na vaquejada legal, onde tem esse pessoal aí que fez a cauda artificial da USP. Né? Mas ainda, o sofrimento psicológico ainda existe. O risco de quebrar uma pata ainda existe, ou não? Existe, sim. Talvez numa porcentagem pequena, mas existe, está lá. Eduardo? Veja, outro equívoco tremendo. A gente não pode comparar nunca uma vaquejada com a tourada. Primeiro, vamos entender o que é uma coisa ou outra. A finalidade específica da tourada, se a senhora foi na Espanha e pôde ver, qual é, Valdir? É matar o animal, o boi. Você faz a tourada ali e vai espetando, lança nele até que ele venha morrer. Né? Essa é a tourada. A vaquejada, ela tem a finalidade completamente oposta. Ela não tem a finalidade de trazer, infringir nenhum maus-tratos ao boi. Ela tem a finalidade de apurar qual vaqueiro tem a melhor perícia, a melhor técnica, a melhor destreza na hora de imobilizar o animal. Derrubar o boi. Ele está lá na faixa, exatamente. Essa é a finalidade. Não tem a finalidade, como tinha, mal comparado, que foi comparado com rinha de galo, com briga de cachorro. Não tem essa finalidade. A finalidade é especificamente técnica. Em se oferir qual vaqueiro, qual cavaleiro ali, ele é melhor tecnicamente. E voltando, reforçando o que eu tinha dito, Valdir, no outro bloco, foram feitos estudos científicos, técnicos. Eu não estou dizendo que eu acho que não sofre, que o boi não sofre. Eu estou afirmando que não sofre porque foi feito estudo, foi medido o cortisol. Mas foi feito estudos também contra. Na Universidade da Campina Grande tem estudos que fizeram veja, depois da vaquejada teve e também tem um contraponto. O laudo que foi feito? Qual? De quem? O que está no processo? De Hélio Cordeiro Manso? Não, do processo. Veja só temos um laudo científico no processo contra a vaquejada. Esse laudo foi da doutora Irvênia, salvo engano. Doutora Irvênia, ela é... Eu não sei nem como explicar. Ela é espiritualista dos animais. Ela defende que o animal tem um espírito errante. Então, se eu pego um homofóbico
para fazer um relatório sobre homossexualidade, evidentemente aquele relatório vai em conclusão firmada. E ela fez um parecer. Em contrapartida a esse parecer de doutora Ivênia, aí tem laudos técnicos, certo? De vários... De pessoas que trabalham na vaquejada. Se você pega um gay e vai fazer o laudo a favor da homossexualidade, também vai dar Mas é o que eu igual, estou dizendo. de um Aí lado e do pessoas outro. dizendo, nós temos, só para completar, nós temos aqui 23 conselhos regionais de medicina veterinária, 23 que apoiam a vaquejada. Mas os Será que é vender veterinários maus tratos? trabalham lá. Tem uma participação aqui de Graça Martins, do bairro das Graças. Ela diz: quero parabenizar o programa pelo tema e os convidados. Sou a favor da vaquejada porque os animais são bem tratados. Bem, a gente está tendo posições de um lado e do outro, né? E cabe a gente estar repassando tudo isso. Tem também aqui uma pergunta do Ricardo da Madalena. Será que o poder econômico não será o motivo do sofrimento do boi? Poderia responder? Eu acredito que não. Não se trata do poder econômico, porque não é o porte da vaquejada, se é grande ou pequena, vaquejada de rico, vaquejada de pobre, mas a prática em si. O ponto principal, e você perguntou se pode estabelecer um paralelo com a tourada, o ponto principal de quem compara as duas práticas e as condena é que ambas causam sofrimento ao animal. De fato, objetivamente, eu não vejo que essa comparação é tão ampla assim. E eu trouxe a questão cultural, né? Também, havia cultura, havia, mas de fato o boi na arena, ele entrava, o touro, perdão, ele entrava para a morte. O boi na vaquejada, ele entra, digamos, como Tassiana destacou, para a queda, digamos assim. Mas eu acredito que existem diferenças, sim, de magnitude, de amplitude, mas não tanto da questão econômica, porque você pode ter uma brincadeira sem ser dentro de uma arena que derrube o boi e aí vai ser uma vaquejada. Mas a vaquejada só tem esse nome em si porque ela migrou dos pastos, migrou daquela encenação do vaqueiro mesmo, do adestramento, para uma arena que virou uma competição. Mas eu dizia aqui no intervalo, e só vou dizer, acho que vai haver uma seleção natural e que o Ministério Público está apertando tanto os parques de vaquejada para elevar os padrões ambientais de bem-estar animal, que vai chegar um ponto que nem todo parque vai poder cumprir todas essas regras. De fato, deve haver uma fiscalização rígida, mas acredito que a tendência natural, se não acabar a vaquejada, é a diminuição da vaquejada dentro dos padrões tão elevados quanto nós estamos querendo exigir. Algumas práticas esportivas com animais, elas são clandestinas, elas são proibidas e ainda assim acontecem. Como, por exemplo, né, e a gente já tocou aqui, muito embora assim bem superficialmente, a rinha de galo, né, a briga de cachorro. E aí, Tassiana, essas práticas, vocês acham que elas poderiam chegar junto, ou seja, a vaquejada poderia se somar a essas práticas e clandestinas? serem abolidas? Sim. Você acha que há uma tendência? Eu acho que dentro de uma sociedade evoluída, né, esporte tem que ser considerado quando todo mundo sente prazer de fazer, onde todo mundo envolvido está sentindo, tem algum benefício. Ou seja, dá para usar o animal em prática esportiva? Dependendo, né, tem algumas práticas esportivas que sim. Exemplo? Por exemplo, algumas corridas de cavalo. Hipismo? Sim, dependendo, se pode ser. O animal, às vezes, ele tem um espírito competitivo também. O animal o cavalo gosta de competir. Então, se daí que ele não for maltratado, não tiver maus tratos envolvidos, tá tudo certo. Tem animal que gosta de competir, sim. Está no espírito dele, às vezes, de gostar de correr, de competir e tal. Sem que haja espora, furando as costelas, sem que tenha maus tratos. Não é difícil fazer esse animal correr sem ser pressionado, não? Não é difícil fazer o cavalo, por exemplo, correr sem ser pressionado? Existem técnicas, né, mais novas que, claro, é possível que se faça sem ser pressionado. Mas aí, muitas vezes as pessoas vão pelo mais fácil, né? Então, lá com a espora, furando, Tá enfim. bom, então eu vou como leigo, né, e faço as perguntas. E aí, Eduardo, pode trazer sua resposta. Veja, mais um ponto de desconhecimento. No nosso regulamento, Tassiana, a gente proíbe qualquer tipo de sangramento no animal, qualquer tipo. Se o animal foi ali, como a senhora disse, que em tese, catuca na espora, e a espora fura o cavalo,
esse vaqueiro automaticamente ele é desclassificado. No final da pista, nosso regulamento prevê que tem que estar um colega seu de profissão, um juiz veterinário, ao final da pista, auferindo a saúde do animal e fiscalizando quando ele passa. Ele tem que passar automaticamente nele, ele tem que fazer a vistoria nele. Ok, nós temos agora só 1 minuto e meio, então 30 segundos para cada um fazer suas considerações finais, começando... Eu acredito que é importante considerar que o Supremo Tribunal Federal decidiu que a lei do Ceará era inconstitucional, mas ainda há uma dúvida, porque o ministro Teori Zavascki, antes de falecer naquele acidente de avião, ele entendeu no julgamento de uma reclamação constitucional do Piauí que aquele julgamento do Supremo não proibiu a vaquejada em todo o território nacional. Para concluir, se voltar ao entendimento original de que a prática está proibida, nós voltaremos aqui para dizer a todos que a vaquejada está proibida em todo o território nacional, embora meu pensamento pessoal seja de que não há problema nenhum, mas por enquanto ela está permitida sim. Eduardo? Aldir, eu acho que a gente não consegue evoluir para uma sociedade mais justa com radicalismo. Eu acho que a gente tem que haver a ponderação e o respeito a quem pensa diferente, certo? Acredito que o Supremo, como falou, vai rever o posicionamento, certo? Na vaquejada não existe maus tratos e queria terminar convidando a doutora Tassiana para conhecer uma vaquejada de fato como ela é hoje e não com base só no que ela lê na lei, mas tá desde o convite feito aí, espero que ela venha conhecer a vaquejada. Ok, Tassiana. Então, eu, a princípio, recuso o convite, porque eu sou contra atividades que explorem, né, os animais. Eu acho que tudo na teoria, tudo na frente do promotor, tudo é muito lindo. Tudo ali no papelzinho é muito bom, mas eu não acredito que isso seja o padrão que aconteça em todas as vaquejadas. Eu acho que é muito difícil haver fiscalização para que não ocorra, o que ocorra tudo como ele acabou de dizer aqui, que não fure, que tem um veterinário lá, que eu não acredito nisso não. Ok, nós queremos agradecer a participação pelas redes sociais, né, de alguns internautas, principalmente pelo Facebook, Janilson Kleber, Lucas José, Suzane Freitas, Omago Viana. Agradecemos também a sua participação, Tassiana, você, Eduardo, você, André, e a todos vocês que nos acompanharam no dia de hoje. O Opinião Pernambuco fica por aqui. A todos uma boa noite e até o próximo programa.